Salve humanidade, eu sou Michel aqui do canal Filosartes e enfim, depois de ter falado em um story um tempo atrás, venho trazer para vocês sobre o primeiro volume de Prometeia, de Alan Moore e colaboradores. Antes, uns recadinhos rápidos para poder entender tanto o vídeo quanto a obra, que é o principal aqui, de como esse vídeo foi feito. Eu ia gravar esse vídeo no final do ano de 2023, quando finalmente eu consegui terminar de ler, porque pode ver que Prometeia, só o volume 1 é gigantesco. Mas eu prometo que vai ter o vídeo também sobre Prometeia 2, até porque eu tenho que devolver essas obras. E assim, esse vídeo provavelmente vai ser em 2 ou 3 partes, porque como pôde ver, o volume é gigantesco. E o outro recado é porque eu não consegui gravar devido a ter contraído uma gripe bem braba. Tanto que a minha voz, que já tem um sotaque estranho de interior de Minas misturado com um pouco de baiano ali, já é, né, estranho para vocês, quanto mais agora meio anasalado, meio voz de pato, como se diz. Então, me desculpe por estar gravando assim, mas quando a gente avisa que vai ter sobre alguma obra, acaba que outras pessoas vão tentar falar alguma coisa. Claro que, né, não é bem uma cópia, é uma ideia, né, geral de todo mundo, pois é uma obra muito interessante. Inclusive eu vou sempre estar colocando mais voltado para o aspecto simbólico. Se quiser entender sobre o aspecto de como que é o quadrinho, apesar de eu conhecer um pouco, assim, de já ter estudado, assim, porque eu também faço narrativas, né, para histórias em quadrinho, faço também minha própria história em quadrinho. Outras pessoas estudam melhor do que eu sobre isso, claro. E eu vou trazer uma coisa que eu estudo mais, que é o aspecto simbólico. E falando sobre a gripe aqui que está deixando eu com essa voz anasalada de pato, lembre-se de qualquer síndrome gripal, qualquer problema respiratório, quando for sair, use máscara, tá? Que não é porque a gente está falando de coisas metafísicas e místicas que a gente tem que ser negacionista da ciência, não. Inclusive, não tem como, né, a gente falar sobre ambos os aspectos sem aprender os dois lados, né? Porque tanto o pessoal das ciências modernas tenta separar muito do que é o aprendizado que vem do ramo esotérico, do ramo metafísico e místico, quanto muitas pessoas, por sempre estar entrando em preconceito, né, das ciências ocultas, acaba negando também as ciências, falando muita lorota aí. Mas assim, a gente conhece muitas pessoas boas que acaba assimilando as duas partes, entendendo que uma origina a outra, um tem um aspecto da outra. E posso falar mais sobre isso depois que gravar sobre Prometeia. Então, vamos ao vídeo. Prometeia é uma obra escrita por Alan Moore, né, um grande louco profeta e mago, conhecido aí por grandes obras, e desenhado e também pintado por J.H. Williams III e Mike Gray, ou Mick Gray. Saiu no Brasil pela Panini Books e Vertigo. Então, vamos começar a falar sobre essa obra bem psicodélica e muito intrigante. O HQ definitivo de Prometeia, lançado, já começa com um quebra-cabeças para poder te orientar sobre o que vai ser dito nessa obra, com longos textos. Então, inicia essa obra magnífica. E logo de cara a gente depara com símbolos místicos egípcios, símbolos místicos romanos antigos, algo ali intrincado muito sobre magia e descobertas do nosso propósito de vida. Então, logo de cara, a gente vê que vai falar muito sobre magia e mostrando aqui rapidamente o que Alan Moore escreve em seu enredo, né, em sua narrativa. Ele vai mostrar como que a Cabala, a árvore da vida e os segredos da vida e do conhecimento se entrelaçam com uma ordem mística que depois foi impressa nas cartas do tarô. E é interessante aqui porque isso não é uma descoberta de nenhum brasileiro especial, claro que a gente tem que agradecer esses brasileiros que trouxeram essa ideia para o Brasil, sobre o tarô hermético e suas ordens cabalísticas, que já é discutida há séculos em outros lugares do mundo, e mostrando sobre isso que o tarô não é bem uma ferramenta oracular, mas sim uma ferramenta mágica para poder, não como um desdobramento da realidade, essa magia, entender como que a gente se organiza melhor através de símbolos, de arquétipos, compreendendo a nós mesmos, compreendendo a dinâmica do mundo, as formas naturais, os ciclos de vida, os ciclos anuais, que vão desencadear toda essa compreensão da mente humana enquanto ela foi desenvolvendo ao longo das eras. Então entenda que aqui não é bem aquilo que, quando a gente vê um grupo de ateus tentando descredibilizar a astrologia como um estilo de ciência, quando a gente vê outras pessoas também não entendendo ali nas esoterices ali falando muita coisa sobre ordens planetárias, é por falta daquilo que eu falei no início do vídeo, da assimilação, de como que esses símbolos foram sendo construídos ao longo das eras, e depois se tornando uma forma dinâmica
sei lá, em ritos anuais, né? E esses negócios da astrologia antiga já era uma forma de compreender a natureza da realidade e como usar essa natureza em formas alquímicas para produzir farmacológicos, coisas que melhorassem a vida das pessoas, meditações, que também, por mais, né, que a ciência chegou a um ponto ali de um ramo muito fora da realidade do mundo, querendo mostrar que tudo que é místico era em verdades, né? E agora começa a compreender, sim, que muitos desses ritos são importantes para a gente poder se reorganizar enquanto seres. E eu não tô falando isso aqui de graça não, tá, galera? Durante a minha formação e após a minha formação, alguns anos atrás, eu fui membro da LIS, L-I-H-S, Liga Humanista Secular Brasileira, onde começou como um propósito para juntar ateus, agnósticos, em prol de desenvolver a ética sem a necessidade de ficar baseado em religiões por causa dessas bancadas evangélicas, essas coisas que acontecem no Congresso e tudo mais. E durante essa época, assim, eu era um desses ateus proeminentes, só que estudando muita ciência, tanto que eu me tornei ateu naquela época, não foi por causa de uma revolta, alguma coisa. Foi quando eu terminei, sei lá, de ler ali no ensino médio o livro Universo de uma Casca de Nós, me deu uma epifania, né? E eu retornei a essas coisas simbólicas e místicas, porque sim, eu fui percebendo que tem um negócio aí. Então, quando a galera tá ali falando que astrologia é horóscopo, é porque esses próprios ateus não estão compreendendo aonde que tá o direcionamento simbólico. Mas isso ficará para um próximo vídeo, porque esses vídeos aqui já vão ficar longos, imagina se eu for explicar toda essa narrativa aí, tá? Beleza? Então, logo de início de Prometeia, como eu falei, não dá para entender Prometeia sem entender um pouco dos signos do tarô e sua linguagem. E a história vai começar ali, já com um símbolo bem aqui, do início, do que é apresentado lá na Cabala, lá, das histórias do tarô, que é o arcano do louco, que é o primeiro início, o sopro divino, onde começa a história. Claro que a Lamu coloca numa história mais séria e dinâmica, mas a gente já percebe que tem um elemento muito significativo aqui. Ai, gente, toda hora tendo que parar ali, né? Eu tô fungando demais com essa gripe. Mas assim, caso você não entenda muito sobre Cabala, assista nesse vídeo, eu vou deixar linkado aí num card, para você compreender melhor sobre... Melhor nada, né? Eu deixei de forma bem resumida num dos vídeos antigos aí, um pouco sobre Cabala. Deixa eu pegar um gengibre. Então a gente entra de frente com alguma perseguição que está acontecendo, um pai ali, magista, conversa com a sua filha, e vai acontecendo um enredo que vou deixar para vocês lerem para não dar tanto spoiler, tá? Mas o cara porta sabedorias, um cajado mágico e tá naquela início do proto-cristianismo, né? A era pré-cristã, onde pessoas perseguiam quem entendia de outros assuntos religiosos como se fossem feiticeiros, bruxos, essas coisas, e você que conhece a Inquisição sabe melhor. Então dá um salto aqui pro futuro, após essa perseguição e o pai daquela menina ter passado os poderes dele para ela, de forma que ela mesma não se entendia direito. Começa com a narrativa de Sofia, falando algo sobre suas pesquisas de Prometeia, de onde que vem essas histórias. Ela tem uma amiga bem tirona, não vou lembrar o nome dela agora, Bárbara? Não, essa aí é outra pessoa que estudava a Prometeia, tá certo. Já chegaremos lá. Mas ela vai ser importante, essa amiga maluquinha dela aqui, que fica tirando todo mundo, com aquelas piadinhas bem clássicas de você é isso, você é aquilo, naquela época. E vai acontecendo algumas paradas aí, que vai direcionando a Sofia a conhecer Bárbara, sobre a história de Prometeia, e a Bárbara ali nem querendo saber muito, pois tinha perdido o marido. Então retorna para a história daquela primeira menina que perdeu seu pai e não sabia o que fazer. Então é isso que ela está diante de uma luz que acende. E volta a Sofia também deparando com a luz de frente à sua visão, e é nos apresentados uns heróis daquele estilo bem Alan né? Uns heróis que não tem tantas coisas assim de superpoderes, mas que tem um diferencial e eles estão perseguindo uma sombra. Esses heróis são chamados de heróis científicos. Porque sim, né? Porque nessa época precisava muito de colocar coisas para estar sempre de frente com a Marvel, com a DC, sobre heróis, só que a Lamour não gosta muito desse tipo de herói e vai tratar de um negócio aqui bem diferenciado e fazendo piadinhas com os heróis científicos. Então, né, nessa perseguição, a Sofia ali acaba sendo salva pela uma mulher com as roupas bem estranhas, assim. Será uma dessas heroínas científicas também? O que será que está acontecendo? Elas vão passando por uns altos e baixos, a sombra que persegue é enfrentada por essa mulher com essas roupas medievais, roupas antigas. Então, quando ela sendo ferida e depois dessas perseguições, elas vão para um local e retorna aqui aquela menina órfã
Outra agora órfã, a luz que brilhou de frente a ela, nada mais era que uma figura bem estranha que o Alan Moore e os desenhistas inventaram sobre uma figura histórica e lendária chamada Hermes Trismegistus. Hermes o 3 vezes grande, Hermes o 3 vezes iniciado. Aí faz uma mistura com Deus Hermes e com Deus Tote, da origem egípcia desse Hermes, né, o Mercúrio também, mercurial. E eles conversam com a menina, falam sobre algo do destino, algo que precisa ser feito, e cuidam dela. Então a gente passa para mais algumas páginas de intensas loucuras sobre essas histórias, sobre pessoas que criaram Prometeia, e retornamos ali para as mulheres que estavam enfrentando. Então aquela heroína, a roupa dela desaparece, e Sofia percebe que ela é Bárbara. Saltando algumas páginas, sempre para não dar tanto spoiler, a Sombra ataca elas de novo, e após Bárbara explicar para Sofia sobre o uso da imaginação para se tornar Prometeia, uma coisa muito importante, então Sofia encarna a armadura de Prometeia diante de Bárbara e consegue defendê-las desse perseguidor aí. E Sofia passa a ser a herdeira de Prometeia. Passamos para o segundo capítulo, então, o julgamento de Salomão, onde com uma ordem bem estranha e mística, pessoas que invocam demônios ou que são os próprios demônios, conversam para poder dar um jeito nessa heroína que está causando muito danos aos projetos de dominação do mundo deles. Vão ter umas criaturas bem insanas e bizarras para enfrentar Prometeia, com nomes bíblicos, angelicais, talvez. Vou deixar para você ler e pesquisar depois. E após o duelo épico, Sofia, Prometeia, vendo que a sua amiga Bárbara está hospitalizada de uma forma bem complicada ali, ela aprende que há uma passagem para o mundo da imaginação, o mundo imaginário, onde ela vai poder aprender mais o que é ser Prometeia. Então começa um capítulo posterior da Terra Mágica. De Chapeuzinho Vermelho a Lobo Mal, tá muita coisa insana acontecendo aqui, outras histórias. Sofia vai entrando em certas rupturas, até aprendendo a dominar seu bastão mágico, mas cada vez mais absorta desse mundo imaginário. Até que ela retorna aos poucos, e bem exausta, com poemas que a levou a se tornar Prometeia. A gente entra nos próximos. Os contos vão nos apresentar a Prometeia, né, entrando em contato com artistas, poetas, filósofos, magistas, que começaram a dar vida a essa alma chamada Prometeia e trazendo formas diversas dela. Algumas muito místicas e românticas, muito safadinhas, inclusive. E com o tempo vai aparecendo também outras Prometeias baseadas no intenso terror, na guerra, onde que, dependendo da época que Prometeia aparece, ela tem um enfrentamento, ou ela perde seus poderes e acaba tendo que esperar outra pessoa conhecer e despertar essas histórias de Prometeia do mundo do imaginário para o virtual e real mundo humano, onde Prometeia pode novamente reaparecer e iniciar seus trabalhos de destruição das ordens demoníacas que levam ao status quo, à severidade, ao maltrato das pessoas enquanto apenas engrenagens de um grande sistema. E nessas passagens Prometeia começa a adentrar símbolos cabalísticos que veremos num próximo vídeo. Então, como eu disse, realmente vou precisar gravar outros vídeos, porque a obra é enorme. Eu mal apresentei aqui, o vídeo já ficou também muito grande. Mas eu vou trazer nos próximos vídeos mais já direcionado para a obra. Eu espero também já estar melhor dessa gripe. E assim, você não está entendendo nada do porquê que isso tem a ver com tarô, porque que muitas obras, na verdade, têm a ver com esse aspecto arquetípico colocado nos arcanos ali de símbolos ocultos dessas cartas, que é muito usadas para outros propósitos obscuros, talvez, ou para fazer o bem também, claro. Mas, assim, deixo para vocês linkado aí um canal Lupus em Fábula, que fala muito bem sobre isso. Você, através desse canal, você pode conhecer outros canais que têm um direcionamento muito positivo e muito interessante sobre estudos de como que isso é uma forma de conhecer o próprio desenvolvimento da mente e como a gente entender tendências daquilo que a mente sempre entra em repetição, querendo ou não, para alguns padrões de comportamento humano, algumas coisas de consequências nossas, para a gente se atentar e elaborar isso melhor em nossa mente, tá? E não, grandes previsões do futuro. Mas vai saber, né?
Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido. Se tiver curtido e quiser continuar recebendo os vídeos, se inscreva, curta o vídeo aqui também. E muito obrigado, valeu e é nóis!